Você come alimentos que você sabe que vai fazer mal? Você exagera na atividade física a ponto de se lesionar? Você sempre atrai aquele traste para sua vida e acaba se dando mal? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, então você se autodeprecia. Bom, e era sobre isso que eu queria falar aqui hoje, sobre o ciclo vicioso da autodepreciação. O que seria a autodepreciação? Seriam atitudes que a gente toma que acabam nos prejudicando, nos depreciando. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas, e eu tenho que me policiar muito para não fazer isso, que eu tomo alguma atitude ou eu faço algum equívoco e aí eu me chamo de burra. Nossa, como eu sou burra, caramba. Isso é uma autodepreciação. Olha o que você está falando para você. Ou então, quando eu como alguma coisa que eu sei que vai fazer mal para o meu organismo, mas eu vou lá e como. Ou então, quando eu fico, adiando a minha atividade física, ou então quando eu me sobrecarrego muito de atividade física e acabo machucando o meu corpo. Essas são algumas atitudes que a gente toma e que não se percebe. Não percebe que a gente está se depreciando. Por que a gente faz isso? Vamos entender esse ciclo todinho. Bom, e aí pra gente começar o entendimento de todo esse mecanismo que faz com que a gente se autodeprecie, a gente tem que entender um conceito que é trazido pelo Arlie Cravo, que ele fala que a nossa sociedade é uma sociedade bélica. Desde muito pequeno, a gente já é incitado a competir. A gente está o tempo todo competindo um com o outro. Inconscientemente até, a gente incorpora isso na nossa vida, porque fica o tempo todo, desde quando a gente nasce, a gente é fomentado a competir. Bom, e para você competir, você tem que ser um dos melhores, né? A gente tem aí o exemplo, por exemplo, das Olimpíadas. Os atletas que vão para as Olimpíadas não são qualquer atletas, né? São a nata, são ali os tops, né? Os melhores. Então, eles vão competir. A mesma coisa com a gente. Para a gente competir, que é o que a nossa sociedade incita em nós, para que nós possamos competir, a gente tem que ser os melhores, a gente tem que ser perfeitos. Então, para que a gente possa ser perfeito, a gente cria uma imagem. Essa imagem, que o Osho fala que é um ego refletido, é a nossa imagem de perfeição, que é o que a sociedade como um todo dita que a gente tem que ser. Para a gente ser perfeito, para a gente ser aceito no nosso ambiente, a gente tem que ter uma família tal, a gente tem que ter um emprego tal, a gente tem que se vestir de tal forma, a gente tem que falar de tal forma, a gente tem que comer de tal forma, a gente tem que ter o corpo de tal jeito. E isso vai criando uma imagem. Para eu ser aceito, para eu ser perfeito, para eu ter condições de competir, eu tenho que ter essa imagem. Gente, quando eu falo competir, muita gente pode até se estranhar assim, né? Não, mas eu não tô competindo, Paula, que isso? Gente, mesmo inconscientemente, a gente faz isso. Um exemplo maçante são as redes sociais. Por que nas redes sociais a gente só conta as nossas vitórias? É óbvio que aqui eu faço uma distinção. Tem gente que realmente posta determinadas fotos nas redes sociais porque realmente quer partilhar com os amigos aquela felicidade, aquela alegria. E como nem todo mundo está junto fisicamente, a gente posta nas redes sociais para que aquela pessoa querida nossa que está distante possa compartilhar daquela alegria. Beleza, mas, gente, no fundo, se analisa, sem críticas, sem julgamento, mas se analisa. Sempre tem aquela fotinha que a gente posta para as recalcadas ali verem que a gente está com boy magia, como diz a Gisela, para que a gente possa manter a nossa imagem, aquele reforço, né, social de que a gente tem aquela vida perfeita. Então a gente monta, né, as nossas redes sociais justamente para isso, para que a gente possa nos afirmar socialmente que a gente tem aquela vida perfeita que dizem que a gente tem que ter. Então a gente cria uma máscara, a gente cria uma falsa identidade. Bom, e aí quando a gente cria esse ideal,
né, que a gente tem que ser perfeito, a gente começa a entrar em choque. Por quê? O que falam pra gente? Desde pequeno, né? Desde as historinhas lá da Branca de Neve, da Bela Adormecida, né? E afins. Falam pra gente que a gente ou é 8 ou é 80. Ou você é bom ou você é mal. O meu filho gosta muito de assistir desenho animado e nos desenhos são assim, né? Ou o personagem é bom ou ele é mal. E isso vai sendo incutido na nossa mente desde muito pequeno. É como se só existisse esse, né? O 8 ou 80. Mas será que é assim? Eu queria que você começasse a desconstruir esse conceito, que ou se é bom ou se é mal, ou se está alegre ou se está triste. Nesse mundo que a gente vive, né, nessa terceira dimensão, existe a dualidade. Como o Osho fala, né, existem as montanhas e cercando as montanhas existem os vales. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está tão bem e tá tudo bem. Até rimou. A nossa sociedade despreza os sentimentos como raiva, como ciúmes, como inveja, como tristeza. Gente, nós somos seres humanos, nós estamos aqui no planeta para termos vivências humanas. É humano você sentir raiva, é humano você ficar triste, é humano você sentir inveja. Agora, o que é sugerido é que você trabalhe esses sentimentos a ponto de você os integrá-los e transcendê-los. Mas, a partir do momento que você nega esses sentimentos, você vai estar entupindo o seu ser de coisas ruins. Então, o que a nossa sociedade não fala é que a gente tem que sentir esses sentimentos, ter essas percepções, deixar vir, dar vazão a essas coisas para poder transcender, porque a gente só consegue curar aquilo que a gente percebe. Se você ficar negando, reprimindo sentimentos que a sociedade diz que aquela imagem, né, de perfeição não pode ter, aquilo só vai te fazer mal. Por exemplo, quando você reprime muito a raiva, porque dizem que você não pode ter raiva, não, eu não posso sentir raiva dos meus pais, eu não posso sentir raiva do meu cônjuge, do meu filho, não posso sentir raiva. Porque aquela imagem de perfeição não pode sentir raiva, né? Tem que bancar lá a donzela, não pode sentir raiva. E o que a gente faz? A gente reprime, a gente fica ruminando aquilo ali. E isso vai transformando o quê? Em depressão, por exemplo. Então, a gente tem que aprender a desconstruir essa imagem de que a gente não pode sentir raiva, a gente não pode sentir ciúmes, tristezas. Isso faz parte da nossa vida. Nós somos luz e somos sombras. A gente tem que aprender a unir essas nossas duas partes sem medo. Então, a gente cria essa imagem de perfeição, começam os conflitos, porque a gente cria essa imagem de perfeição e aí no nosso dia a dia a gente começa a ver, mas eu não sou aquela imagem. Eu senti raiva agora, eu senti inveja. Caramba, olha como é que eu sou muito ruim, eu sou péssima. Olha só, eu não consegui fazer a dieta que a fulana lá no Instagram colocou. Ela tem um corpo maravilhoso, ela tem força de vontade, eu não tenho. Olha só como é que eu sou horrível. Coisas do tipo, né? Quem nunca? Então a gente começa a ter uma visão assim depreciativa de nós mesmos. Por quê? A gente sabe que nós não somos aquela perfeição que a gente posta nas redes sociais, que a gente prega, né, no nosso dia a dia, as nossas máscaras. E aí o que a gente faz? Não, mas espera aí, eu não posso falar que eu tô com raiva. Não, eu não posso falar que eu tô me sentindo inferior. Que isso? Não posso. Eu tenho que manter essa imagem de perfeição para poder ser aceito. E no fundo, o que todo ser humano quer é ser aceito pela sua tribo, pelo seu meio, né? Então a gente tem que manter essa imagem a todo custo, né? Então a gente começa a reprimir esses sentimentos, porque a perfeição não pode ter sentimentos impuros, né? E aí o que a gente faz? A gente começa a se castigar, se autodepreciar. E é aí que entra a autodepreciação, o castigo, como se fosse mesmo um castigo. Eu tenho muitas clientes, né? E isso acontecia muito comigo.
que eu me maltratava justamente nos meus relacionamentos. Eu atraía muitos homens que me depreciavam, né? Justamente como uma forma de me castigar. Não, eu não posso ter um amor pleno, um amor saudável, eu tenho que me castigar, eu tenho que, né, viver um amor ali medíocre. E isso acontece com todas as áreas da nossa vida. A gente se castiga o tempo todo porque a gente está conectada nessa falsa imagem de perfeição. Bom, isso é o que acontece, esse é o ciclo todo. Por que você se autodeprecia? Eu conto ele detalhadamente no meu e-book, Supere o Ciclo da Autodepreciação. É um e-book bem didático, assim, ele tem vários exercícios, várias dicas para você começar a se desidentificar dessa falsa imagem e começar a trabalhar a sua real essência. Porque eu acredito que esse é o caminho. Quando você para tudo, agora eu vou olhar para mim. E você se concentra no que você é de verdade. Você começa a acolher a sua sombra. Você começa a se amar mesmo com as suas qualidades e os seus defeitos. Você começa a se acolher e aí tudo muda. Porque você se enxerga como ser humano. A gente acerta, a gente erra. Viver aqui é assim. A gente não tem que ser perfeito. A gente tem que ser nós mesmos. Esse é o caminho que vai fazer com que a gente chegue na nossa iluminação e que a gente esteja integrado. Eu acredito que esse é o caminho. E eu espero que você comece essa jornada de autoconhecimento para poder se desidentificar dessa imagem de perfeição que falam que você tem que ser e começar a se integrar, tá? Eu espero muito que você curta esse e-book. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. É um e-book simples, rapidinho, não é extenso e com preço bem acessível, porque eu quis mesmo, é um preço simbólico, eu quis expandir, eu queria que esse e-book chegasse a mais pessoas, para que mais pessoas tivessem ali aquele insight para começar a sua jornada de autoconhecimento, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, perguntas, dúvidas, tá? Eu estou aqui à disposição. Um grande beijo, fica bem aí.